Olá, gente! Mais uma videoaula e hoje a gente vai falar das bactérias e das bacterioses. Não vai ser uma aula voltada para a célula procarionte, vai ser uma aula voltada para as características das bactérias e também as doenças que elas causam, né? Também o valor econômico das bactérias. Então, vamos começar essa aula, que tem muita coisa. Vamos lá! De acordo com estudos, as bactérias provavelmente, né, os procariontes provavelmente foram os primeiros habitantes da Terra. Quando a gente estuda ali a evolução química, que a gente vê como a Terra foi formada, como foi formado os primeiros seres vivos, a gente tem ali os procariontes como aqueles primeiros indivíduos que habitaram o planeta Terra. Também temos uma diversidade morfológica, então as bactérias, elas têm formatos diferentes. Lembrando que as bactérias são seres unicelulares, então bactérias são seres unicelulares, mas são seres unicelulares que podem formar colônias. Então vamos lá. Na diversidade morfológica, a gente encontra procariontes no formato que a gente chama de coco, no formato que a gente chama de bacilo, vibrião, espirilo, espiroqueta. Sabe aquele lactobacilos vivos que você toma ali no chamito? Vem de uma bactéria que tem um formato de bacilo, por isso que é lactobacilo, tá bom? E o formato, né, esses nomes, nada mais são do que uma representação do formato que essas bactérias apresentam. Por exemplo, bactérias que têm um formato esférico são as denominadas cocos. As bactérias que têm um formato comprido, de um bastão, né, como se fosse um bastão, a gente chama elas de bacilos. As bactérias que têm um formato de vírgula, né, parece ali um bastão dobrado, a gente vai chamar de vibrião. Então, essas nomenclaturas estão de acordo com o formato que elas apresentam, né, meio encurvada ou totalmente espiralada, que aí a gente chama de espiroqueta. As bactérias, como eu disse para vocês, elas podem formar colônias. E aqui eu deixei alguns exemplos, né. Então, a gente tem aqui, quando bactérias formam ali uma união entre cocos, diplococos. A gente tem aqui a tétrade, olha, tem aqui 4 bactérias, né, morfologicamente denominadas cocos. A gente também tem o streptobacilos, olha só, é como se fosse vários bacilos unidos, então elas têm a capacidade de formar colônia. As bactérias, né, elas estão agrupadas ali no reino Monera, isso vem muito por conta do seu tipo celular, então são procariontes e elas são englobadas ali no reino Monera. Mas lá nos anos de 1990, um cientista e seus colaboradores resolveram criar uma classificação taxonômica superior a reino, que é o que a gente chama de domínio. Então a gente tem ali dentro de Monera as bactérias, né? Só que nos domínios que foram ali posteriormente organizados por Carl Woese, a gente tem ali 3 grandes domínios surgindo, que são as bactérias, Archaea e Eukarya. Então, bactéria e Archaea aqui, ó, elas se separam. Por que eles separaram? Já falei isso numa videoaula que eu fiz sobre os procariontes, mas a gente tem ali algumas diferenças entre esses dois grupos. Então, a gente tem ali um domínio para as bactérias, que é o bactéria, um domínio que se encontra as Arqueias, que é o Archaea, e o Eukarya, que se encontra todos os eucariotos. E como que funciona o metabolismo dessas bactérias? Vamos entender um pouco mais sobre a questão de metabolismo. Então, como que as bactérias conseguem o alimento? Como elas se alimentam? Como que isso funciona? As bactérias, elas podem ser autotróficas e elas também podem ser heterotróficas. Dentro de autotróficas, elas podem ser fotoautotróficas ou elas podem ser quimioautotróficas. Fotoautotróficas é quando elas dependem da luz ali para sintetizar o alimento. Quimioautotróficas, a gente vai aprender agora, mas elas utilizam outras fontes sem ser a luz para sintetizar o alimento. E lembrando que autotróficos são aqueles seres que sintetizam o alimento, né? Assim como as plantas fazem a fotossíntese, as bactérias, elas também têm a capacidade de sintetizar o próprio alimento. E já as heterotróficas, a gente tem ali as bactérias que se alimentam do que já está na natureza, do que já está disponível no ambiente. Então, elas podem ser também decompositoras, elas podem ser simbiontes, sendo parasitas ou não. Elas podem estar ali causando malefícios, né, sendo parasitas, ou não. Elas podem ter uma relação simbiótica positiva ali. A gente tem muitas bactérias que vivem em intestinos de animais, auxiliando eles no processo digestivo, por exemplo. Então, vamos entender um pouco mais a fundo essa questão de metabolismo e a gente já volta com outro quadro. Voltamos para a segunda parte da aula, então agora a gente vai continuar falando um pouco mais sobre a questão de metabolismo e nutrição. Então, a gente falou que existem bactérias que são fotoautotróficas e quimioautotróficas, já expliquei para vocês o conceito e agora vamos entender. As fotoautotróficas, a gente tem bactérias que fazem fotossíntese oxigênica, ou seja, a fotossíntese que tem como subproduto
gás oxigênio, né? Ela vai liberar oxigênio, ela vai produzir sua glicose, vai liberar oxigênio como o subproduto ali. E a gente também tem as bactérias que produzem, que realizam a fotossíntese anoxigênica, ou seja, aquela fotossíntese que não vai liberar oxigênio. Eu deixei aqui até a equação para vocês entenderem como é que funciona esse processo. Então, as bactérias vão usar CO2, né, o carbono, sulfeto de hidrogênio, a luz, elas vão utilizar a luz para fazer essa conversão, e aí elas vão produzir a glicose dela, enxofre e água. Então, aqui a gente não tem a liberação de oxigênio, a gente vai ter a liberação de enxofre, tá bom? Além disso, as bactérias elas também realizam um processo chamado quimiossíntese, né? Algumas bactérias realizam quimiossíntese, que nada mais é do que elas utilizam a energia de reações químicas de moléculas inorgânicas. Então, em vez de elas utilizarem a energia proveniente da luz, elas vão utilizar a energia proveniente de reações inorgânicas para poder fixar carbono, ou seja, para poder produzir o seu alimento. Um exemplo aqui, bactérias que ficam no solo, por exemplo, realizam quimiossíntese. Então, aqui, vamos continuar desse lado. A gente entender um pouco sobre o metabolismo, aqui elas estão produzindo o alimento delas, ou elas estão utilizando o alimento já existente na natureza, que é o caso das heterotróficas, que eu acabei de falar com vocês também, que elas podem ser decompositoras, simbiontes. E agora, como é que elas transformam esse alimento em energia? Tá? Então, assim como a gente come ali uma comida e o nosso corpo vai produzir energia, elas também têm que fazer isso. Como elas fazem isso? Então, as bactérias, elas podem realizar o que a gente chama de fermentação ou respiração celular. Na fermentação, tá bem pequenininho, mas eu acho que dá pra ler, elas podem realizar a fermentação alcoólica, a fermentação lática e a fermentação metanogênica. Não é uma aula para explicar o que é a fermentação, tá bom? Mas a fermentação, de forma bem resumida, e a respiração celular também eu vou falar, a fermentação, de forma bem resumida, é a quebra da glicose para produzir energia, só que produz pouca energia se você compara com a respiração celular, tá? Mas aqui ela quer produzir ATP, ela quer produzir energia. Então, na alcoólica, quando ela realiza essa quebra da glicose, ela produz álcool, etanol, e é assim que a gente faz a vodka, né? Por exemplo, a fermentação lática é aquela que produz, por exemplo, o ácido lático. É nessa fermentação aqui que eles utilizam para fazer, por exemplo, iogurtes, queijos, ricotas, enfim. E também a gente tem a metanogênica. Essas bactérias vivem ali em fendas vulcânicas e elas produzem ali metano, né, como subproduto da quebra ali da glicose, ou seja, para produzir energia. Aí a gente tem também a respiração celular. A respiração celular é um processo mais complexo. Ele degrada totalmente a molécula de glicose, então ele gera muito mais energia. E como ocorre a reprodução das bactérias? As bactérias, elas se reproduzem de forma assexuada. E a principal forma de reprodução das bactérias é a bipartição, onde eu poderia ter deixado um desenho. Acho que vou colocar uma imagem aqui para mostrar para vocês. A bipartição, onde ela vai ali realizar como se fosse uma mitose, né? E vai se dividir em duas. E como elas conseguem, como ela faz reprodução assexuada, ela tá ali dividida em duas, não tá realizando ali troca de gameta, como é que tem a variabilidade genética, né? Então, elas têm alguns mecanismos para gerar essa variabilidade genética, e eu deixei dois aqui, que é a conjugação e a transformação. No caso da conjugação, é como se essas bactérias se conectassem e conseguissem ali trocar pedaços, trechos de material genético. Já na transformação, as bactérias elas conseguem absorver, mesmo englobar trechos de materiais genéticos de outras bactérias que morreram ali, por exemplo. Então, ela tá ali, ela vê um trecho de material genético, ela consegue englobar esse trecho e assim ter variabilidade genética. Além disso, eu coloquei aqui formações de esporos resistentes. O que significa? As bactérias, elas têm alguns mecanismos de sobrevivência. Imagina que ela está em um ambiente que não está muito favorável para ela. Então, ela pode fazer o que a gente chama de formação de esporos. Então, ela cria ali uma forma mais resistente. Geralmente, ela perde ali grande parte de citoplasma e deixa ali mesmo uma camada mais resistente com o material genético dela dentro para ela sobreviver a essas condições que não estão muito favoráveis e assim perpetuar a espécie. Tanto é que elas foram os primeiros seres vivos, então aí até hoje é porque elas são duras na queda mesmo, né? Por último, gente, agora eu vou falar a importância econômica e as bacterioses também. Então, vou apagar esse quadro e trazer o nosso último quadro. Voltamos para a última parte da aula,
E aqui a gente vai falar sobre a importância ecológica e econômica das bactérias, também falar um pouco sobre as doenças. Existem inúmeras doenças causadas pelas bactérias, mas eu separei 4 delas para falar nessa aula. Então vamos começar. Então aqui, gente, quando a gente fala de bactéria, a gente já associa a doença, mas bactéria não está relacionada só às doenças. Existem bactérias que são benéficas até para o nosso próprio organismo, que é o caso que eu já até citei dos lactobacilos vivos, por exemplo. E aqui tem algumas importâncias tanto ecológica quanto econômica das bactérias. Então, a gente tem aqui a decomposição, que eu até comentei na aula com vocês. A decomposição ela é super importante para a ciclagem da matéria orgânica. Imagine se a gente não tivesse seres decompositores, o tanto de tempo que ia demorar e se iria decompor os restos de animais, cadáveres, restos de plantas. Então elas são muito importantes para a ciclagem da matéria. A gente tem aqui a fotossíntese, que a gente sabe que as cianobactérias realizam fotossíntese liberando oxigênio, e que é o gás que nós utilizamos para nossa respiração e que mantém aqui a vida na Terra. Então é uma importância ecológica também. Além disso, a gente tem a participação das bactérias no ciclo do nitrogênio. Quando eu estava falando sobre ciclos quando eu estava falando sobre quimiossíntese, eu até citei que algumas bactérias presentes no solo realizam ali, por exemplo, a quimiossíntese, fazendo a conversão da amônia, por exemplo. Então, o ciclo do nitrogênio é extremamente importante, pois nós, por exemplo, seres humanos e os outros animais, eles não conseguem adquirir o nitrogênio pela respiração, porque é um gás muito presente na atmosfera, né? O nitrogênio, o gás nitrogênio. Porém, a gente não consegue adquirir ele. Como que a gente consegue? Pela alimentação. Então, as plantas fixam esse nitrogênio. Então, ocorre ali um ciclo, né, do nitrogênio, em que os animais conseguem adquirir se alimentando dessas plantas. E nós também, se alimentando das plantas e de outros animais, a gente adquire esse nitrogênio. Então, ele é extremamente importante. Além disso, a gente tem a fermentação. Eu já falei com vocês sobre a fermentação alcoólica. E biorremediação. Muitas bactérias, elas são utilizadas para ali, como despoluentes, né, de certos ambientes, por exemplo. E sobre as doenças, eu separei aqui 4 doenças para falar com vocês. A gente vai falar do botulismo, da cólera, febre maculosa e hanseníase. No botulismo, na minha aula sobre células procariontes, eu falo sobre o botulismo. Ele é causado pela bactéria Clostridium botulinum e é daqui, né, da toxina que essa bactéria produz, que foi realizado o Botox. O Botox, né, ele é da toxina botulínica isolada. O botulismo, ele causa ali principalmente paralisia muscular, né, um relaxamento muscular. Então, a gente tem ali como sintomas, né, até pálpebras caídas, dificuldade de respirar, por conta, né, desse relaxamento muscular, e o que pode levar até a morte. Então, ele tem tratamento, que ele é realizado tanto para tratar a bactéria com antibióticos, quanto também medicações para toxina botulínica. E como é que você pega esse botulismo? Se alimentando de conservas, enlatados que estejam estufados, que estejam esbranquiçados, porque essa bactéria é uma bactéria anaeróbica que ela vive em ambientes, né, anaeróbicos, que é o caso das conservas, que principalmente aquelas realizadas assim em casa, né, que às vezes não teve uma higienização correta ali do vidro e a bactéria se proliferou ali. Então, uma das formas de contaminação. Mas também você pode se contaminar através de cortes profundos que tenham tido contato com a bactéria. A profilaxia do botulismo é evitar comer alimentos enlatados se eles estiverem estufados, se eles estiverem com vidro embaçado, quando você não sabe a procedência. A segunda doença é a cólera. Ela é transmitida por uma bactéria chamada Vibrio cholerae. Ela está muito relacionada a questões também de saneamento básico. Então, países que têm um baixo saneamento básico, eles têm muitos casos, muitos surtos, né, de cólera. Então, como que você pega a cólera? Ela é transmitida principalmente ali por água e alimentos contaminados. Então, falta de higiene, não lavar as mãos, você pega ali o alimento, você pode estar ingerindo a bactéria. Locais que não tem água tratada, então você vai em rios, pega essa água, em riachos, onde pessoas, como não tem saneamento básico, muitas vezes elas não têm um banheiro, né? Então elas fazem as necessidades dela próxima a esse riacho. Então, dessa forma que ocorre a contaminação por cólera. Os sintomas são
sintomas gastrointestinais, a pessoa sente, ela tem muitos vômitos, diarreia, com isso vem a desidratação. Essa doença aqui, muitos casos são assintomáticos, porém, os casos que são sintomáticos, algumas pessoas são mais suscetíveis, podem levar até a morte por conta da desidratação. A profilaxia da cólera é manter a higiene pessoal. Se você não vive em um local de água tratada, é claro que, com saneamento básico, é claro que essas pessoas, às vezes, elas não têm acesso à informação, mas sempre filtrar a água, ferver a água, lavar os alimentos. E a próxima doença é a febre maculosa. A febre maculosa, recentemente, a gente teve alguns casos, tá? Em jornais, eu vou tentar achar esses casos e colocar aqui, de um grupo de adolescentes, se eu não me engano, foram em uma festa no interior e tiveram febre maculosa e, se eu não me engano, alguns deles morreram. Essa doença ela é transmitida pela picada do carrapato estrela, né? Muito comum em alguns cavalos, capivara. Então, por isso que você encontra mais em regiões de interior, em regiões de mata, né? Então, ela é transmitida por uma bactéria que nome é difícil, mas vamos lá, que é a Rickettsia rickettsii. Mas esse nome é mais complicadinho, mas só que essa bactéria aqui, ela tem cura se o tratamento for realizado logo nos primeiros dias. Os sintomas, eles são graves, né? Eles agravam com o tempo. E formas de profilaxia que a gente pode falar para essa doença é você usar calça comprida, bota, evitar entrar em mata fechada, em mata que tem presença de capivaras, equinos, né? Sempre manter também a observação do corpo, né? Se você olha ali, se você acha algum carrapato, né? Ficar de olho. Principalmente para quem mora no interior, é comum, né? Você às vezes ter contato com carrapatos. Então, sempre estar de olho. E manter a limpeza da residência para evitar que tenha ali o contato com o carrapato, né? E por último, a gente tem a hanseníase, que antigamente era conhecido como lepra, né? É uma doença muito antiga, porque a gente vê relatos de lepra na Bíblia. Então, é uma doença muito antiga e ela é transmitida pela bactéria Mycobacterium lepre. Então, essa doença ela causa, né? Já tinha uma propaganda que passava na TV alertando sobre os sintomas dessa doença. É aquela doença que você perde a sensibilidade na pele, ela parece manchas ali e a pessoa não sente, né? Então a propaganda era inclusive uma pessoa encostando na outra para chamar ela e a pessoa não sentia. Essa doença tem cura. Antigamente, gente, a gente pode até ver os próprios relatos da Bíblia, ou então outros relatos, né, de livros históricos, que os leprosos, como não tinha antibiótico, né, antigamente não tinha cura, os leprosos, eles eram isolados, eles eram levados para o local dos leprosos ali eles ficavam até a morte. E uma coisa muito interessante pra gente falar aqui é que eles não tinham uma medicina muito avançada igual hoje em dia, né, obviamente, então eles não conseguiam identificar certeiro o que era lepra, o que não era. Então pessoas com outras doenças de pele também eram levadas para esse local de leprosos e muitas vezes lá se contaminava, né, porque existem muitas doenças de pele que até se parecem com as manchas, então essas pessoas às vezes se contaminavam lá no local, antes elas não estavam com a lepra. E elas ficavam lá até a morte. A lepra, além de ter essas manchas, né, que perdem ali a sensibilidade, ela afeta o sistema nervoso e também leva à morte. Hoje em dia tem cura, o tratamento é extenso e medidas profiláticas. Gente, a lepra, por mais que as manchas sejam na pele, você pensa até que você pega estocando em um lugar, não. Você pega através de saliva, né? Então, locais muito fechados, com muitas pessoas falando, então gotículas de salivas podem transmitir a hanseníase, como conhecido hoje em dia, né? Então, medidas profiláticas manter distância, não evitar locais fechados em locais que estão tendo surto de hanseníase, mas hoje em dia a gente tem muito menos casos, principalmente por conta que tem tratamento e tem cura. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Foi uma aula muito extensa, né? Eu nem sei quantos minutos deu essa aula, mas eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguir, eu tenho TikTok, onde eu posto vídeos mais curtos, Instagram, também aqui no YouTube eu posto shorts, né, e as minhas aulas, então não deixem de me seguir, se inscreva no canal, deixa um like nessa aula, deixa um comentário, e é isso, até mais!